você que nos assiste pela TV, está começando mais um programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o médico pediatra Mário Celso Schmidt. Doutor, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Minoso. Prazer é meu. Bom, o senhor está na medicina lá vai um bom tempo, né? Quase 50 anos. Já fazendo bodas de ouro? Quase. Bom, eu formei em 1975, no Paraná. Universidade Federal? É. Mário, o que te levou para escolher essa profissão? Já me perguntaram isso, Minoso, e eu procuro essa resposta. Na minha época de moleque, existiam, na verdade, 3 profissões. Ou era ser médico, ou era ser funcionário do Banco do Brasil, ou era ser padre. Não havia outra possibilidade para os meninos. Engenharia era uma coisa, advocacia nem se falava. Dentista era um cidadão que queria ser médico e acabou sendo dentista, e assim foi. E daí eu decidi ser médico por influência do meu professor inesquecível chamado Frei Fulgêncio, que dava biologia para nós. E ele emprestava o escritório dele ali no Colégio Bom Jesus, hoje, na época Santo Antônio, para a gente estudar à tarde e tal. E ele me estimulou bastante para ser médico. E a minha mãe era professora do primário, lá em Gaspar. E a minha mãe vivia mexendo com criança. Então, acho que teve um mix disso tudo que me fez ir para a pediatria. Interessante, né? É. Herdou da mãe essa vocação, esse amor pelas crianças? Pode ser. Bom, e algum parente seu lá atrás tinha sido médico ou não? Na família? Não. O senhor foi o pioneiro na família? Schmidt, eu acho que sim. Tem outro Schmidt lá do Poço Grande, de Gaspar, que também é médico aí no interior. Acho que ele formou um pouquinho antes que eu, mas somos contemporâneos. Daí também não tinha, né? Mário Celso, o senhor é nascido e criado em que região de Gaspar? No centro de Gaspar, bem no centro. A gente morava no bairro Coloninha, ali onde é hoje a linha Círculo, ali era a casa do meu pai. E depois o meu pai, que era um contabilista, nos levou para o centro de Gaspar, bem no centro, onde era o antigo Banco Inco, meu pai comprou aquilo. E hoje é do ladinho do Bradesco, um prédio azul lá, existe lá até hoje, meu irmão trabalha lá. E o senhor estudou em qual escola lá? No Honório Miranda, Grupo Escolar Professor Honório Miranda. Famoso primário, até hoje, né? Primário. E de lá eu vim para Blumenau, estudar no Colégio Santo Antônio, ainda de calça curta. E o senhor veio estudar em Blumenau ou a família mudou-se junto? Não, eu vim estudar, a gente vinha de ônibus de Gaspar para cá. Calça curta. Sim. Bons tempos, né, doutor? E lá vai tempo. Pois é. Saudade dessa época de escola, um pouco sim. Mas eu não vivo muito no passado, não, viu, Minoso? Eu estou sempre para frente, eu estou sempre querendo ir para frente. Eu pergunto porque o programa demanda da história da pessoa que a gente entrevista, mas também da época em que essa pessoa cresceu, se desenvolveu, enfim. Eu imagino como o senhor encontrou Blumenau. Tem lembrança das primeiras visitas a Blumenau? A minha mãe vinha muito aqui, porque tudo, em Gaspar não tinha muita coisa, né? Tudo era Blumenau. O nosso médico era o Dr. Vomor Bels. O Vomor Bels era meu médico. E a minha mãe tinha 6 filhos, eu sou o mais velho de 6. Então ela vinha com os 6 de Gaspar para cá e entupia o consultório do Vomor Bels. Eu acho que passava a tarde lá, sei lá. Era tudo aqui. A gente vinha tomar café da tarde no Tenges, que era uma confeitaria famosa na época. Ali na frente da catedral? Isso mesmo, é bem isso aí. E as compras e as coisas todas eram basicamente em Blumenau. A vida girava em torno de Blumenau. Mas esse é um hábito que até hoje o gasparense faz, né? Vem muito a Blumenau. Mas hoje as compras, a passeio. Hoje você vai a Gaspar, você vê assim uma coisa pujante lá, né? E como eu sou de Gaspar, eu nunca neguei isso, eu sou de Gaspar, sim. E Gaspar eu acho que é muito importante, eu vivo brincando, porque se não fosse Gaspar você não chegava na praia. Aí a turma ri, né? Existe sempre esse negócio de Gaspar com Blumenau, Blumenau com Gaspar, mas somos tudo irmão, né?
É uma relação de duas cidades Sim. vizinhas, amigas. Mas o senhor falou lá no começo da entrevista das opções, quando era menino, de escolha de profissão, e falou da possibilidade de ser médico, padre, né? Mas Gaspar nos deu muitos religiosos. Pois então, isso é uma coisa bem de Gaspar, né? É uma quantidade imensa de padres, eu já nem lembro mais quantos. Bispo, teve um tio do meu pai, que foi bispo no interior do Mato Grosso, Dom Carlos. Depois ele foi capelão aqui no Hospital Santo Antônio. E o Dom Daniel Ostins, que era bem parente chegado do meu pai, foi bispo em Lages. Então, sim, é uma região, uma cidade que fornece muita gente para trabalhar na Igreja Católica, inclusive irmãs. Mas tem um arcebispo hoje, de família... Spengler, que está em Porto Alegre, isso mesmo, lembrasse bem, é isso aí. Doutor, o senhor vai para Curitiba, na Federal, em que ano para cursar medicina? Eu falei uma data errada para ti, eu cheguei em Blumenau em 75, eu formei em 73, então eu comecei a fazer, fiz o cursinho em Curitiba em 67, em 68 entrei na faculdade. Não era fácil para ingressar na Federal e no curso de medicina. Era complicado. Hoje é difícil, mas naquela época, imagino... Um pouco mais, porque os recursos eram menores, né? O recurso é de você estudar, né? Hoje você pega... eu tenho uma biblioteca aqui. Sim, no tablet. Né? Hoje está mais fácil. Antigamente você passava horas, tardes inteiras na biblioteca estudando, e às vezes o livro era um livro antiquado ainda. Quem era de família mais abastada tinha até uma enciclopédia, né? Aquelas que... Sim, mas aquilo tinha um tempo de vida útil, né? Passava-se anos, aquilo ficava defasado. Totalmente defasado. Hoje não, né? Hoje está tudo aqui no tablet, na tua mão, no celular, né? No celular. Então, nesse aspecto, a vida ficou mais fácil. E como é que foi o tempo de faculdade? Foi bom, Menosso, porque quando eu cheguei em Curitiba, eu era o filho mais velho da minha mãe e do meu pai, eu já falei isso. E quando eu fui para Curitiba, eu comecei a ser dono de mim mesmo, né? Será que eu vou para aula hoje ou não vou? Será que eu vou na missa? Ou será que eu vou jogar sinuca? Eu era um aficionado por sinuca na época. Aí eu comecei a tomar conta de mim mesmo, né? Então, hoje ainda é assim, né? Quando o filho sai de casa, ele começa a botar em prática aquilo que ele aprendeu na casa dele, da família dele, e daí ele já tem um norte para seguir. Às vezes segue, às vezes não segue, né? Graças a Deus eu acho que segui. Agora, doutor Mário Celso, no meu tempo, eu sou de uma geração um pouco mais jovem, sair de um estado para o outro, de uma cidade para outra, para estudar, era um pouco mais difícil que hoje. Difícil. Hoje as meninas fazem intercâmbio para a Europa, Estados Unidos, na maior tranquilidade. Sim. É muito interessante, eu acho que isso é muito bom. Acho que isso é muito bom, né? Muito bom. Meu filho, eu tenho um filho de 40 anos, ele trabalha hoje na Petrobras em Santos. Ele passou quase um ano na Alemanha. Ele foi para a Alemanha e quando voltou da Alemanha ele era outro filho. Impressionante. A gente adquire conhecimento, cultura. Amadurecimento, ele voltou adulto, é impressionante. Bom, e o senhor começa a trabalhar em que época? A residência foi também em Curitiba, não? Foi também em Curitiba. Então o senhor já veio pronto? Já vim quase pronto. O médico nunca está pronto, Menosso. Sim, todo dia a gente aprende. Nunca está pronto. Aliás, me permita, em toda a profissão. Sim, claro. Quem se acha pronto fica no meio do caminho. Exatamente. Então, você vive aprendendo, médico, eu vivo aprendendo todo santo dia. Esse ano fiz alguns congressos, alguns cursos. Depois te conto uma coisa que é muito interessante, eu acho que eu sou um abençoado, porque eu dou plantão na UTI pediátrica do hospital com crianças que já são médicos e que eu cuidei quando criança. Olha que coisa incrível. A satisfação, né? E eles me ensinam ainda. Eu aprendo com eles ainda. É impressionante isso. Mas eu cheguei em Blumenau a convite do Dr. Maurici Nascimento, que é o grande mentor da pediatria desse hospital, em 75 eu cheguei aqui. O Dr. Maurici começou em 74 a pediatria, em julho de 74, e ele estava sozinho aqui e junto com ele trabalhava uma enfermeira de Gaspar, uma Beduski, Marlene Beduski.
E o Dr. Maurici estava procurando alguém que viesse ajudá-lo, médico, pediatra. E ela disse para ele que eu existia. Aí ele foi atrás de mim. E eu vim para cá. E aqui cheguei em 75, fevereiro de 75. E estou aqui até hoje, graças a Deus. Esse hospital é fantástico, esse hospital tem tudo que precisamos para fazer uma boa medicina, uma boa pediatria. É um hospital excelente. Agora, quando o senhor começou efetivamente o trabalho, né? Depois da saída da teoria e vir para a prática, e o senhor disse que talvez a mãe, ou a mãe de fato, tenha inspirado essa dedicação às crianças. No dia a dia, o senhor sentiu que estava no caminho certo? Essa era a escolha certa? Senti, eu nunca pensei em fazer nada diferente do que eu faço. Nunca pensei. E nessa área da pediatria? Nessa área da pediatria. Eu me desviei um pouquinho nas áreas administrativas. O hospital, há 10 anos atrás, me convidou para ser diretor técnico do hospital. Eu fui esse tempo todo diretor técnico, fiz um MBA de gestão em saúde, fui diretor da Unimed, então tive que fazer algumas coisas para entender bem do cooperativismo. Trabalhei na Secretaria de Saúde com o Dr. Mota. Dr. Mota, excelente profissional. Trabalhei com ele lá enquanto ele foi secretário municipal de saúde. Mas isso era uma parte do meu tempo, a outra parte era a pediatria. O senhor ficou muito tempo no serviço público? Bom, eu fui médico do SUS, fiz pediatria no SUS, me aposentei lá, né? E na Secretaria Municipal de Saúde, foi no primeiro governo do João Paulo Kleinobing, e depois eu saí. O Dr. Mota saiu, eu era cargo de confiança dele e saí junto com ele. Porque o Mota chegou a trabalhar com o pai e filho prefeitos. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Bem isso aí. Bem, mas é uma experiência um pouco diferente, né? Mas tudo soma, né? Tudo vai somando e você junta tudo no teu balaio de conhecimento, é bem legal. E com essa experiência, eu até quero abrir um parênteses aqui, o sistema que nós temos hoje no país, o SUS, ele é necessário? Claro que sim, ele é muito necessário, ele é mal conduzido, na verdade, né? Por todos, não só o governo. Volta e meia, vocês da mídia estão na televisão, estão no rádio, solicitando que quem fez exame no SUS que vai buscar o exame. Se marcou hora no SUS, vai lá consultar, não falta na consulta. Volta e meia vocês estão dizendo isso, né? Então falta muita consciência para usar o que é de bom do SUS. E tem muita coisa boa no SUS, muita coisa boa. Eu disse se é necessário, e lógico que é, porque outros tantos países, inclusive num patamar acima do Brasil, países desenvolvidos, não tem esse sistema como tem o nosso. Não tem. E volta e meia vem aqui copiar alguma coisa do SUS, porque só nós temos essa possibilidade de ter o SUS e ele precisa ser muito mais aprimorado. Mas, como eu falei, há necessidade de todos se empenharem nisso, né? Não quer dizer que os hospitais privados ou o serviço privado vai acabar. Não, tem que ter opção para tudo, mas tem que funcionar tudo direitinho. Hoje é um absurdo, eu acho, eu sou pediatra, receito vacina para as crianças, sou sócio de uma clínica de vacina, mas eu acho um absurdo um pai ter que pagar vacina para o filho. Um absurdo. O alemão não paga vacina para o alemãozinho. O alemão leva o alemãozinho no oftalmologista e o alemãozinho ganha 2 óculos, porque um ele quebra mesmo, então ele já ganha 2. Nós não temos isso aqui, nós tínhamos que ter isso aqui, mas para isso, se eu estiver me desviando da tua conversa, você me corrija, Minosso, todos têm que participar dessa tarefa. É uma mudança cultural, né? Nossa. E aí passa pela gestão, sim, né? E pelos governantes, lógico, pelos profissionais e pelo paciente também, né? Por quem usa. O senhor diz, vai lá, marca o exame, quando ele acontece, esquece de retirar. Não tira o exame, não faz o exame, tirou tempo do médico. Está tirando o lugar de outra pessoa. Tirou tempo do profissional de saúde. Sim, e de outra pessoa que está na fila esperando, talvez. Exatamente. Com mais necessidade. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, depois voltamos para conversar um pouco mais, e aí eu quero focar nessa tua atividade médica aqui em Blumenau, especialmente no Hospital Santa Catarina, que vai de uma longa data, como dissemos. Sim.
Mário Celso Schmidt, médico pediatra, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa faz um breve intervalo, fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TV Legislativa. O meu entrevistado hoje é o médico pediatra Mário Celso Schmidt. Schmidt com 2 T's, né? Sim, sim. Porque tem o DT, enfim. Historicamente, o TT é católico e o DT é luterano, protestante. Então, hoje isso já meio que se perverteu, né? Hoje eu sou luterano, por exemplo, né? E era católico. Mas a história conta isso. Mas tem o Schmidt também com TZ, né? Schmitz. Tem Schmidt com D só, especialmente nos Estados Unidos. O americano tem um Schmidt com D. O senhor chegou a pesquisar a história da família, não? O meu primo, esse que era bispo no Mato Grosso, tentou fazer a árvore genealógica, mas ele se perdeu no tempo. Porque houve um tempo no país em que as pessoas chegavam e elas ficavam e ninguém sabia direito quem era e de onde veio. Isso se perdeu um pouquinho. Até lá no registro de cartório, às vezes trocava uma letra e aí já saía outra coisa. Os locais melhores de pesquisa são nas igrejas. Porque eles ou casavam, batismo, ou batizado, essas coisas assim. E um Deschamps, muito meu amigo, o Genésio Deschamps, um advogado, ele acabou também analisando essa árvore genealógica do Schmidt e chegou à conclusão que Deschamps e Schmidt é muito próximo, meio parente. Só para você ter uma ideia. Interessante. Como houve uma mescla aí de famílias, né? Doutor, o senhor me disse lá no primeiro bloco do programa que chegou em Blumenau, começou a trabalhar com o doutor Maurici Nascimento. Lá em 1975. A gente rapidamente aqui, já se vão 45, estamos na contagem regressiva para as bodas de ouro, né? Sim, graças a Deus. Quanta criança o senhor acompanhou? Quando eu cheguei aqui era uma coisa assim absurda, de crianças doentes e doenças que hoje não existem mais, ou muito pouco. Que tipo de doenças, por exemplo? Nós tínhamos, eu e o Dr. Maurici, nós tínhamos uma enfermaria no hospital, que hoje não existe mais, porque eu acho que hoje não tem nenhuma criança internada nesse hospital, a não ser as crianças que estão na UTI pediátrica. Nós mantínhamos uma média, na época, de 30 a 38 crianças internadas no hospital todo dia. Todo dia. O Dr. Maurici ia no SUS, e de lá ele internava, e nós dois cuidávamos das crianças aqui. Nós tínhamos enfermaria de sarampo, nós tínhamos enfermaria de meningite, de tosse comprida, de diarreia, de desidratação, era um caos, as doenças, as crianças doentes. Isso hoje mudou por conta de vacina, e não dá para entender, um parêntese, não dá para entender essa política contra a vacina. Os contrários, porque as crianças hoje não ficam mais doentes de sarampo, de tosse comprida, até de meningite, se tomarem a vacina certinho. E o que também mudou muito e melhorou muito a saúde das crianças, claro, foi a modificação ambiental. Hoje nós temos o Blumenau água tratada, o esgoto tratado. Hoje tem uma política de amamentação, na época não tinha. Na época era chique sair da maternidade com uma lata de leite ninho. Era chique. Hoje as crianças são amamentadas, a maioria delas são amamentadas, felizmente. E nós no Brasil somos os poucos que temos essa cadeia de banco de leite. Todo mundo no exterior admira isso.
E, claro, pediatra. Em cada esquina tem um pediatra trabalhando, orientando as mães. Isso mudou totalmente o perfil. Hoje, as crianças que internam são crianças que têm doenças cardíacas graves, que nós operamos aqui no hospital, os grandes prematuros. No passado, uma criança que nascesse com 1 quilo, 1,5 quilo, ela não sobrevivia quase. Era difícil da gente conseguir sobreviver, fazê-la sobreviver. Hoje, a gente salva a criança que nasce com 600 gramas, 800 gramas. E salva a criança sadia, fica sadio. E essa criança que nasce prematura, com 600, 700, 800 gramas, o seu desenvolvimento intelectual, orgânico, ela muda muito em relação aos demais? Eu já ouvi dizer que essa criança ela fica até mais inteligente. Tem sentido ou é lenda? Não é nem lenda e nem tem sentido, porque ela chega num ponto de desenvolvimento que ela começa a acompanhar os que nasceram no tempo certo. E a pediatria hoje está muito focada nisso, de dar condição para que o grande prematuro consiga suplantar aquela fase de deficiência da idade e da idade gestacional dele, para alcançar os meninos que nasceram no tempo certo. O senhor disse que tem pediatras profissionais em toda parte hoje em dia, mas se a gente analisar no conjunto dos profissionais médicos, é uma categoria bem mais restrita. Dizem que está em extinção. É possível, né, Minoso? Porque eu, por exemplo, eu não tenho neto. Eu brinco no consultório às vezes, porque esse dia me perguntaram qual é o futuro do pediatra, doutor. Eu respondi que o futuro do pediatra é ter uma loja pet. Porque o pessoal quer cachorro. Está mudando muito isso. E as crianças, acho que as crianças atrapalham, entre aspas, o jovem que eventualmente casa, e às vezes hoje eles nem casam. E os jovens, a geração totalmente diferente da minha e da tua, eles têm outro modo vivente, que é diferente de nós. Nós fomos treinados, nós somos educados para crescer, ter uma profissão, casar, ter filho, ter neto, e depois acabar, né? Claro, todo mundo vai nessa sequência. Hoje não. Hoje eles querem, o futuro tem que ser hoje. É tão rápido quanto mexer numa máquina dessa aqui, né? Pois é uma coisa programada, né? Hoje a mulher, diferentemente de 30 até 20 anos atrás, a mulher hoje com 40 anos pode ser mãe. Isso mesmo. Mas teve outras mudanças também, né? Hoje os pais, por exemplo, tem pai que leva o neném no consultório para me olhar. A mãe não, a mãe está trabalhando. Os pais assumiram muito essa função de pai, isso é muito interessante. Muito interessante. Completamente o contrário do passado. Totalmente o contrário. O meu pai trabalhava para botar dinheiro em casa. Quem cuidava de nós era a nossa mãe. E pronto. Hoje mudou muito. Doutor, me fale um pouco mais sobre a unidade materno-infantil aqui do Hospital Santa Catarina. Hoje, por conta de todo o desenvolvimento e toda a modernidade, o hospital fez uma seção só chamada materno-infantil. Antes era a obstetrícia, a maternidade e a pediatria. Hoje juntou tudo para até juntar as crianças com as mães e botar numa seção só do hospital as duas especialidades, por conta de poder ter sustentabilidade isso, né? Esses dias conversando com um expert em saúde e venda de plano de saúde, etc. E a gente estava conversando pelo Skype e ele dizia que os planos de saúde se interessam por oncologia, por exemplo, que é muito mais rentável, agora falando da medicina comercial, do que pediatria. Pediatria não rende nada. Interna uma criança no hospital com pneumonia, ela toma um sorinho e toma um remédio chamado penicilina e ela vai embora. E o convênio paga uma coisa mínima para a diária dessa criança. Isso hoje também está mudando. Os planos de saúde entenderam que tem que remunerar bem o hospital pela função do hospital. E não pelo que o hospital vende, remédio, exame, etc. Não, o plano de saúde tem que remunerar bem o serviço básico do hospital, que é cuidar do doente. O que o doente vai usar, isso é outra discussão. Mas não que o ganho principal do hospital seja em cima do que o doente vai usar.
E as campanhas de orientação, de prevenção são fundamentais. Isso é muito importante. Hoje, você vê a quantidade de gente andando na rua, pena que é na rua, que é perigoso, né? Hoje tem um veículo novo atropelando pessoas, né? São esses patinete elétrico que nem faz barulho, essa coisa. Ele te atropela na rua, você nem sabe por quê, não é? Então, a rua é perigosa, mas tem muita gente fazendo atividade física e muita gente já entendeu que a atividade física protege o indivíduo das doenças chamadas crônicas não infecciosas, diabetes, pressão alta, infarto do miocárdio e vai por aí, e obesidade. Então, quero aproveitar esse gancho, doutor, que o senhor, médico pediatra que lida com crianças, na sua geração, repito, na minha e um pouquinho depois, o guri, a menina brincavam, nós mesmo, homens, jogavam bola de manhã, de tarde, de noite, se deixasse, né? E hoje em dia, as crianças estão fazendo exercício? Elas estão mais presas, Minosso, por conta de segurança, por conta Mas qual é a consequência dessa criança que não faz atividade física? Assim, rapidamente, a resposta na ponta da língua, estão mais gordinhos. E aí vem os problemas. A consequência do ser gordinho, entendeu? Eles não podem mais... Eu ia para a escola de bicicleta. Tudo bem que era lá em Gaspar, tinha mais carroça do que carro, mas eu ia de bicicleta. Hoje a minha filha, eu moro na Alameda Rio Branco, e a minha filha faz balé na Academia Master, 3-4 quadras da minha casa. Ela não vem a pé. Eu não deixo ela vir a pé. Eu tenho medo que ela ande por lá. Mas por conta de tudo também, a gente vai comprar o leite na padaria de carro. Tem muito disso também, mas a violência que é mais... E nós estamos falando de Blumenau, que é uma cidade pacata ainda, né? Então, as crianças estão mais presas, elas estão mais dentro dos apartamentos, que são ambientes minúsculos às vezes, né? Então, a criança fica fazendo o quê? Fica na televisão, comendo, não é? Isso é muito triste. Isso tem que ser melhor abordado por todos, porque senão nós vamos ter mais gordinhos, mais hipertensos, mais diabéticos, de certeza. Doutor, para nós fechar o programa, a unidade materno-infantil do hospital, que o senhor faz parte e com muito orgulho, sim, assim como o pioneiro, né, o doutor Maurício. Ele devia estar aqui conversando conosco, mas ele já conversou, inclusive, não sobre esse tema, mas sobre a sua história nesse programa. Que bom. Ele está em Curitiba hoje por problemas familiares dele, por isso que ele não foi na Câmara para receber o prêmio, porque ele queria lá receber aquele prêmio. Mas o senhor recebeu, aliás, foi uma noite de homenagens muito bonita. Bonita noite, é verdade. Moção de louvor. Mas essa moção de louvor vai ser entregue para ele quando ele voltar, porque ele que merece, ele que foi o mentor disso. Como você falou um pouquinho, né, dos desafios, ele era pediatra no Hospital Santo Antônio, fiel no Hospital Santo Antônio. Aliás, ele sempre foi fiel nas coisas que ele faz, né? E o hospital convidou ele para vir para cá e ele veio para assumir o desafio e fez uma unidade fantástica de pediatria, fez muito bem para essa cidade. É um grande médico ele. Ele ainda trabalhava até pouco tempo atrás conosco, lá no Celpinho, lá em Topava Seca. E agora ele retirou-se um pouco para descansar um pouco, cuidar mais dele e da família dele. Mas é um grande médico que essa cidade teve, foi o Dr. Maurício Nascimento. Bom, o senhor já tem idade para se aposentar? Está aposentado? Não, eu estou de plantão hoje à noite na UTI, Minosso. Continua na luta? Hoje à noite eu vou dar plantão na UTI pediátrica, eu adoro o que eu faço e eu continuo trabalhando. E eu dizia que tem profissão que é vocação, tem algumas que a gente se apaixona por elas. Exatamente. E as crianças tinham que aprender isso, gostar do que faz e não fazer o que gosta, né? Doutor, que prazer conversar com o senhor. Muito obrigado, Minosso. Obrigado, um abraço a todos. Mário Celso Schmidt, médico pediatra, foi o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui pela TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.